O problema de Pedro ir, ele foi. Então, às vezes, nós podemos ter fé para ir, mas não temos fé para permanecer. Para permanecer e ficar firme. Então, e o problema também é que Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para a tormenta. Toda vez que a gente tira os olhos do mestre, acabou. Ele diz que eu sou o bom pastor. Toda ovelha que não quer se perder tem que seguir o pastor. Não tem outro contexto. Entendeu? Então, e aí que está uma questão também. O problema não é você se afundar. Porque se você afundar e perceber que faltou fé, tá tranquilo. Mas se você afundar e ainda achar que você está bem, aí tem um problema. Aí você vai afundar mesmo. Isso, aí tem um problema. Aí vai afundar verdadeiramente. Não, mas nesse contexto que nós estávamos falando, é que a gente começou a conversar sobre isso, né? Tomé não duvidou. Aí nós começamos a falar, mas será que faltou? Aí começaram a conversar, mas será que faltou fé para Pedro também? Faltou fé para Tomé? Porque antes falar, Tomé não acreditou. Tomé, você tá igual Tomé, falta fé para você. Às vezes, um exemplo que hoje muita gente fala, vou colocar aí hoje, o que está tendo muito mais é campanha, propósito, voto. Né? Então você tem que usar essa fé. Não vem com fé de Tomé. Então as pessoas usam isso. E nós estávamos conversando. Eu falei, o contexto é totalmente diferente. Então a pessoa fala assim, então, aí nós começamos a conversar, então, faltou. Você tem que usar essa fé e vem para o altar, que hoje em dia tá assim. Vem para o altar, vem para o propósito. Então assim, aí nós começamos a conversar. Eu falei, tá, mas faltou fé para Pedro? Do mesmo jeito que falaram com o mestre, vamos colocar aqui, do mesmo jeito que falou que Jesus, com o Tomé, o mestre está aí, ele, nossa, é mesmo. Então, sabe, aí nós ficamos conversando na obra sobre isso. Então, faltou fé para Pedro, faltou para Tomé, então os dois estão ali. Não é que faltou fé. Pedro começou no óleo de Cristo. O foco era Cristo. Começou a andar, começou a bater um ventinho, opa, olhou para o lado, já afundou. A questão é que Pedro, mesmo com Cristo ali, ele deixou de olhar, né? Deixou de olhar. Tomé queria olhar, mas ele não estava. Essa é a diferença, né?